Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 62. Bons estudos! Desde que começamos a existir dentro do corpo de nossas mães até o momento da nossa morte, o nosso coração não para de bater. Independente da nossa vontade, o nosso coração está sempre em atividade. Alguma vez você já pensou sobre isso? Em como o batimento cardíaco é fundamental para a nossa vida? Na teleaula de hoje você vai ver como é a respiração dos seres humanos, dos animais e das plantas. E vai ainda aprender o que é e como funcionam os órgãos que fazem parte da circulação do sangue. Respire fundo e boa sorte. A nossa teleaula já está começando. Roberto! Oi? O que esses corações estão fazendo aqui dentro da geladeira? Não, porque pelo que eu saiba, a gente não tem nenhum sanduíche de coração no cardápio da lanchonete, né? Não, mas esses corações são meus. Eu pedi pro Roberto guardar pra mim. Seus? Quer dizer, meus não, né? Eu vou usar esses corações de boi numa aula que eu vou dar sobre respiração e circulação. Nossa, só de pensar nessa aula, meu coração bate mais rápido. E você? Você já pensou alguma vez como funciona o coração? Para a gente entender melhor o que é e como funciona o nosso coração, vamos pensar numa bomba d'água. Como a gente pode ver, a bomba está constantemente puxando água. Pois é a mesma coisa que acontece com o coração, que está sempre empurrando, ou seja, bombeando o sangue que entra nele, num movimento contínuo, sem parar. Sem parar? Pensando bem, nosso coração não para mesmo nunca de bater, né? É, muito bem pensado. Se parar de bater, a gente morre, né, Maria? E vocês pararam pra pensar que, apesar do coração não parar de bater, isso acontece independente da nossa vontade? Como assim? É, porque tem um órgão que controla os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Esse órgão é o encéfalo. Então o encéfalo faz com que o coração impulsione sangue para todo o nosso corpo constantemente, independente da gente pensar nisso. Eu é que não posso pensar nisso agora, que eu tenho que pagar essas contas no banco. Tchau pra vocês. Tchau. Tá bom. Ô, Lineu, explica melhor isso, assim. Quer ver? Como você tá vendo, o sangue é impulsionado pelo coração e é espalhado para todo o corpo, levando as substâncias necessárias para a manutenção da vida. Quer dizer então que é o sangue que espalha substâncias pelo nosso corpo? Isso. O sangue também transporta substâncias que o próprio corpo produz, mas que não são necessárias ou que são tóxicas. Então essas substâncias são transportadas até os rins, onde elas são filtradas e eliminadas. E quem mantém o sangue circulando é justamente o coração. Mas como será que é o coração? Será que ele tem mesmo a forma de um coração? Vamos dar uma olhadinha. Como a gente pode ver, o coração está localizado na frente do peito, logo atrás das costelas, ocupando uma posição central, mais voltada para a esquerda. Ele é um órgão musculoso, mas sem rigidez, o que torna possível que ele se contraia regularmente para expulsar o sangue. Ó, Maria, quer ver? O coração, ele é dividido em dois lados, tá vendo? O lado esquerdo e o lado direito, como se fossem duas bombas. Por aqui, o sangue vai para os pulmões. Por aqui, ele vai para o resto de todo o corpo. Nossa, que incrível. E depois, hein? Por onde o sangue corre para atingir os órgãos? Então, eles correm por tubos, assim que nem esses, que são chamados de vasos sanguíneos, tá certo? E ele faz sempre o mesmo percurso. Como assim? É isso mesmo. Eu vou ler para vocês. O sangue segue sempre o mesmo caminho, realizando duas funções básicas. Uma é a troca de gases da respiração, onde recebe oxigênio e elimina gás carbônico. E a outra é o transporte por todo o corpo desses gases e das outras substâncias. Essas duas funções são realizadas simultaneamente. Saindo pelo lado direito, o sangue vai para os pulmões, volta para o lado esquerdo, vai para o corpo todo e volta pelo lado direito. Um sistema perfeito. Só tem uma coisinha que tá me deixando assim encafifado. Como o sangue pode se espalhar tanto pelo corpo dentro dos vasos sanguíneos? E tem mais. O sangue é bombeado em direção à cabeça e aos nossos pés. Como é que ele faz pra voltar? Calma, Maria, calma. Vamos com calma, quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Ó, tá vendo? O sangue sai do coração por esses vasos bem grossos chamados de artérias. Eles vão se ramificando em outros vasos mais finos até ficarem mais finos que um fio de cabelo.
Por isso são chamados de capilares. E são nesses vasinhos que o sangue é encontrado nas extremidades dos dedos, na pele, no branco dos olhos. Não, até aí tudo bem. O sangue chega nas extremidades pelos vasinhos. Mas como é que ele volta? Bom, então é o seguinte, sem sair dos capilares, o sangue vai se juntando em vasos de calibre cada vez maior, que são as veias, e assim ele volta para o coração. Essas veias, por sua vez, têm pequenas válvulas no seu interior que impedem que o sangue volte aos órgãos e obrigando que ele continue o trajeto em direção ao coração. E além disso, elas são envolvidas por músculo dos braços e das pernas que auxiliam o rebombeamento do sangue ao coração, sem que o sangue retorne aos capilares. Quer ver, Maria? Vamos dar uma olhadinha aqui no coração. Olha, o coração também tem umas válvulas parecidas com as da bomba d'água que obrigam o sangue a seguir num único sentido. Bom, falando em sangue, você já imaginou alguma vez como ele é constituído? Como a gente já sabe, o sangue é um líquido vermelho que é a cor de uma das substâncias que o compõem. É a única que vemos e é responsável pelo transporte de oxigênio. Além dessas, há outras substâncias de cor clara que defendem o organismo, protegendo-o dos cortes e dos seres estranhos que podem nos causar infecção. Essas substâncias claras são em menor quantidade e sua cor não aparece a olho nu. 5 litros de sangue? Uma pessoa adulta tem cerca de 5 litros de sangue. Ele nem sempre é igual. O sangue é um meio de transporte para tudo que circula pelo corpo, como água, remédios, alimentos, hormônios das glândulas. Por onde ele passa, recebe novas substâncias e fornece outras. Portanto, sua composição não é sempre a mesma em todos os lugares do corpo. Mas agora, o que será que a respiração tem a ver com tudo isso? Tá vendo? Não falei? A gente consegue ficar um pouco mais de um minuto sem respirar. Nossa, deu um mal-estar horrível. É, mas é normal. Depois de um minuto não tem jeito mesmo. Agora, o coração não dá pra fazer ele parar de bater, né? Sei, mas assim como o coração bate independente da nossa vontade, a gente também respira sem pensar, quer dizer, independente da nossa vontade, né? É, mas a gente não para nunca de respirar, apesar das variações, né? Quer dizer, se você corre, a respiração ela é mais rápida, se você tá parado, ela é mais lenta, mas o ar tá sempre entrando e saindo do nosso corpo. Exatamente como está aqui. Quando eu respiro, os pelinhos do meu nariz se mexem. Por que será? O ar entra pela boca ou pelo nariz e segue por meio de tubos até os pulmões. O ar que entra pelas narinas passa pelas fossas nasais, um espaço oco entre o nariz e a garganta, recoberto por uma membrana mucosa fina, úmida e cheia de vasos sanguíneos. E é graças aos pelinhos das narinas que o ar entra mais limpo nas fossas nasais, onde ele também se aquece, pois as fossas são pequenas câmaras quentes. Mas o ar também pode entrar pela boca. De um jeito ou de outro, passa pela faringe, que é a nossa garganta, a caminho dos pulmões. Olha só. Alguns animais, como jacarés, as cobras, as aves e ainda muitos outros que vivem em contato com o ar também respiram pelos pulmões. Ó, Maria, nesse frango aqui dá pra gente ver bem a localização dos pulmões. Quer ver, ó? Olha lá na frente. Ah, que legal! Legal, né? Então, os pulmões estão no tórax, protegidos pela caixa torácica, que é formada por costelas. Mas e o ar, hein? Como é que ele entra e sai dos pulmões? O ar entra e sai dos pulmões, levando oxigênio para dentro do corpo e trazendo gás carbônico para fora, através de um sistema de tubos ramificados. O maior desses tubos é a traqueia, que vai da garganta até a parte superior do tórax, medindo uns 10 centímetros de comprimento no caso do homem. Depois a traqueia se bifurca em 2 tubos curtos, os brônquios direito e esquerdo, que penetram nos pulmões. A partir daí, os brônquios vão se ramificando, diminuindo seu diâmetro e se espalhando no pulmão. Como os ramos de uma árvore. Isso. E nas extremidades desses tubos mais finos, chamados bronquíolos, tem uns saquinhos cheios de ar, muito pequenos e muito finos, chamados alvéolos pulmonares. São mais de 300 milhões de alvéolos pulmonares numa pessoa adulta, que formam a estrutura básica do pulmão. Aí, Maria, tá vendo? São 2 pulmões, tá vendo? Olha, aqui eu tenho um pulmão de boi que dá pra gente ter uma ideia melhor. Olha aqui, ó. Os pulmões são 2, eles têm essa consistência esponjosa, eles são cobertos por inúmeros vasos sanguíneos que trazem o sangue que vem do coração. Bom, agora que eu já sei como é que são os pulmões,
vamos agora à grande questão. Como o pulmão funciona? É, assim, do golfinho, por exemplo. Bom, o golfinho, ele é um mamífero, né? Que nem o boto, a baleia. Então, como todos os mamíferos, eles têm pulmões e respiram oxigênio do ar. Então, apesar deles viverem na água, eles vêm de tempos em tempos à superfície para respirar. Feche os olhos e inspire profundamente. Sinta o que acontece com o seu tórax. Agora, respire todo o ar que puder e sinta em que momento os músculos se contraem. Fazendo isso, você vai poder perceber o caminho do ar até chegar nos pulmões e vai sentir o principal músculo da respiração, o diafragma. Uma membrana fortíssima que se estende na base da caixa torácica, separando os órgãos do peito, o coração e os pulmões, e os órgãos da barriga, como o estômago e o fígado. Quando o diafragma se contrai, ele fica mais baixo, plano, e o volume do tórax aumenta, possibilitando a entrada do ar. Como esse fole, quando o diafragma relaxa, ele fica com uma forma abobadada, comprimindo levemente os pulmões e auxiliando a saída do ar. Quando a gente força a respiração, o volume do tórax aumenta. Mas de um jeito ou de outro, o ar chega nos pulmões mudando de composição. Uma parte do oxigênio passa para o corpo e o gás carbônico produzido pelo corpo passa para o ar. Mas e com as plantas e os animais que não são mamíferos? Será que é assim que acontece também? E os insetos, hein? Os insetos não têm pulmões. Não? Como é que eles fazem para respirar? Bom, o ar entra e sai por uns orifícios que eles têm do lado do corpo, né? Então são pequenos tubos ramificados, que nem uma árvore, que a gente chama de traqueias. E as plantas? As plantas não têm pulmão, não têm traqueia e não tem nenhuma estrutura especial para respiração. Na verdade, ó, quer ver? Dá uma olhada aqui nessa foto, ó. Nas plantas, o ar entra pela folha por esses pequenos orifícios aqui, ó, que só dá pra gente ver por microscópio. Plantas não têm pulmões ou traqueias. Já os insetos têm traqueias. Mas e no mar? Como será? Nos ambientes aquáticos, os animais utilizam oxigênio dissolvido na água. Os peixes possuem brânquias, que na maioria das vezes ficam cobertas na parte posterior da boca. Camarões e lulas também possuem brânquias, mas em outras partes do corpo. E tem ainda os anfíbios. Conforme o próprio nome diz, esses animais possuem duas fases diferentes de vida. Em cada uma, as formas de respiração são bem diferentes. A primeira parte da vida vive na água, respirando por brânquias. E quando eles se tornam adultos, adquirem pulmões e vivem na terra. Bom, mas dá licença que eu vou falar tudo isso para os meus alunos. Ah, quer dizer que a aula acabou e a Maria finalmente vai trabalhar. É, né? E você que tal rever tudo que a gente viu na aula de hoje, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o coração funciona como uma bomba ritmada, empurrando sangue para o corpo todo. Viu que o sangue circula dentro de vasos recebendo oxigênio e eliminando o gás carbônico. Viu que o sangue sempre flui no mesmo sentido, graças às válvulas do coração e às veias. Viu também que o sangue leva oxigênio para todos os lugares do corpo. E viu ainda que muitos seres vivos obtêm oxigênio através de pulmões, mas que existem outras estruturas para a respiração. Agora é com você. Abre o seu livro e bons estudos.